Bom, pessoal, a gente vai agora para a planilha para entender um pouco sobre o impacto da estrutura de capital, né, das decisões da estrutura de capital e da alavancagem financeira especificamente sobre o ROI, né, sobre o retorno sobre o acionista. É muito importante colocar, pessoal, que a alavancagem financeira ela potencializa, né, ela tem essa capacidade de potencializar o retorno para o acionista, óbvio, ponderando a relação dos riscos que isso traz. Então, eu vou precisar de um pouco da atenção de vocês nessa aula, porque é uma aula que é um dos pontos centrais de todo o curso, que mostra o poder da alavancagem financeira, principalmente nas questões de decisão que envolve escolha, né? Porque muitas vezes um determinado empresário ele quer crescer, e ele não tem o recurso. Então, a dívida, né, a tomada de dívida, a tomada de alavancagem financeira, ela acaba sendo colocada pela própria situação da empresa, né? Ela não é uma questão de escolha. Então aqui, obviamente, nós vamos tratar em uma condição em que a empresa pode escolher, em que o sócio tem o recurso, mas ele pode escolher entre usar esse recurso para fazer esse investimento ou usar esse recurso em algum outro investimento na pessoa física e alavancar a empresa na pessoa jurídica a fim de garantir maior rentabilidade. Então vamos utilizar aqui, começar a calcular aqui e vamos reparar aqui nessa simulação 1. O que seria aqui essa simulação 1? Nós temos aqui a participação do capital próprio. Na simulação 1, nós vamos usar que a empresa ela precisa de 20 milhões. Em todas as situações, inclusive, nós estamos colocando esse mesmo recurso, ou seja, a empresa ela precisa para operar de 20 milhões. Agora a decisão é, desses 20 milhões que a empresa precisa, quanto que vai ser de capital próprio e quanto que vai ser de capital terceiros. Então, na simulação 1, nós estamos colocando que 100% vai ser de capital próprio. Então, nós estamos colocando aqui 20 milhões e a diferença seria de capital terceiro, que nesse caso é zero. A empresa ela teve um lucro de 5 milhões em todas as situações, ou seja, a empresa precisava de investimento de 20 milhões e ela gerou 5 milhões de lucro. Então, aqui ela gerou 5 milhões, aqui ela gerou 5, aqui ela gerou 5, aqui ela gerou 5. A despesa financeira depende da dívida. Então, se na simulação 1 nós estamos simulando que essa empresa ela não teve nenhuma dívida, logo ela não tem nenhuma despesa financeira, ela não paga juros sobre o empréstimo que ela não fez. Então, ela fica com o lucro sobre o imposto de renda também de 5 milhões. E aí a gente vai abater o imposto de renda e a contribuição social, que nesse caso a gente multiplicando por 34%, nós colocamos até um percentual de parâmetro aqui para se pode simular com outra alíquota se quiser, que seria basicamente isso aqui, ó, pegar os 5 milhões e multiplicar por 34%, certo? Dá 1.700.000. O NOPAT seria o quê? Seria você pegar o lucro antes do imposto de renda e retirar o imposto de renda. Esse NOPAT vai ser importante principalmente para as análises que a gente vai fazer a seguir. E o lucro líquido é o mesmo NOPAT. Por quê? Porque como eu não tenho dívida, o efeito é o mesmo. Então a fórmula do lucro líquido é a mesma do NOPAT aqui. Eu vou pegar o lucro operacional menos o imposto de renda, eu vou chegar no 3.300 e o resultado para o acionista também é 3.300. Aqui é o resultado investido pelo acionista. E antes de chegar nessas análises aqui, vamos observar os demais cenários aqui. Então, nesse primeiro cenário, nós tivemos aqui 3.300.000 de lucro. Agora a gente vai olhar no cenário 2, que a empresa ela alavancou em 6 milhões, ou seja, ela precisou dos mesmos 20, só que agora, por decisão dela, o sócio só colocou 14 e a empresa adquiriu de dívida 6. Dá os mesmos 20, né? 14 com 6, 20. O lucro operacional é o mesmo, ou seja, com esses 20 milhões ela conseguiu gerar o mesmo resultado operacional, só que agora ela teve uma despesa financeira que antes ela não tinha. Nós estamos colocando aqui uma despesa financeira nesse exemplo aqui de 16%, poderia ser qualquer percentual aqui para a gente fazer essa simulação. Então, se a gente pega aqui o capital de terceiros e multiplica por 16%, logo nós temos 960 mil de despesa financeira no ano. Logo, o lucro antes do imposto de renda cai. Por quê? Porque agora eu tenho que abater a despesa financeira. Então, eu vou pegar aqui o lucro operacional menos a despesa financeira, eu vou ter um lucro operacional menor. Como eu tive um lucro operacional menor, eu vou ter um imposto de renda também menor, porque a base de cálculo é o lucro operacional. Então, eu vou multiplicar aqui por 34%, tive 1.373.000. O NOPAT, ele vai ser o quê? Ele vou pegar aqui o lucro operacional e retirar aqui do imposto de renda.
certo? Porque o NOPAT, ele não considera a despesa financeira, certo? A despesa financeira, quem considera aqui é o lucro líquido. Então, nós vamos pegar aqui, você perceba aqui que o NOPAT ele aumentou. Por que ele aumentou em relação ao anterior? Porque aqui eu paguei menos imposto. E como o NOPAT ele não considera o imposto de renda, ele aumentou. Já o lucro líquido ele cai, obviamente. Por quê? Porque agora você pagou a despesa financeira. Então ele vai pegar aqui o lucro operacional, certo? Que já está abatido da despesa financeira, certo? E vai também abater o imposto de renda. Então seria basicamente, para a gente fazer a conta de outro jeito, seria os 5.000 menos a despesa financeira menos o imposto de renda. Vai dar os 2.666, ou seja, deu um lucro menor, por óbvio. Antes eu tinha um lucro de 5 milhões sem dívida e agora eu tive o mesmo lucro de 5 milhões com dívida. Então eu pago despesa financeira e eu tenho um resultado para o acionista menor, que é de 2.666.400. No cenário 3, é a mesma coisa, só que em vez de 6 é com dívida de 10. Então, em vez de ter 960 de despesa financeira, você vai ter 1.600.000. Em vez de pagar 1.373.000, você vai pagar 1.151.000 de imposto. O seu NOPAT ele aumenta ainda mais, por quê? Porque agora você está pagando menos imposto e ele não considera a dívida financeira. E o seu lucro líquido ele cai mais, por quê? Porque você está pagando mais despesa financeira. Então, o resultado para o acionista diminui ainda mais. E na simulação 4 é até invertendo em relação à simulação 2. É ter mais capital terceiro do que próprio. Ou seja, uma empresa muito mais alavancada. Então, o resultado para o acionista aqui ele cai para 1.821. Agora a gente vai fazer as análises disso. Como é que é feita essa análise? Nós temos aqui o valor investido pelo acionista, que nesse primeiro exemplo foi de 20 milhões, no segundo caiu para 14, que é justamente esses valores aqui, ó, 10 milhões e 6, certo? Por quê? Porque a diferença disso foi resolvida, né, o investimento que é os mesmos 20, foi resolvida por meio de dívida. O ROI, o que é o ROI? É o retorno sobre o investimento. Então, o ROI ele vai pegar sobre aqueles 20 milhões que a empresa precisou, quanto que rendeu. Basicamente o raciocínio é esse. Então a fórmula do ROI, você vai pegar aqui o NOPAT e dividir pelo investimento. Então o NOPAT, ele cresceu. Por quê? Porque agora o NOPAT ele não considera a despesa financeira, ele não considera, e eu paguei menos imposto por conta da alavancagem. Então isso aqui fez com que o ROI sobre os mesmos 20 milhões, ele aumentasse, né? O ROI seria o NOPAT aqui dividido pelos 20 milhões, isso para todos os cenários aqui, certo? Então ele melhorou. E o ROE, o que é o ROE? É o lucro líquido, ou seja, o lucro que pertence ao acionista, que é o lucro líquido, aquele lucro da última linha da DRE, dividido pelo investimento do acionista. Então, o que acontece? E aí é o grande X da questão. Grande X da questão. A empresa, na simulação da 1 para 2, ela teve menos lucro. Só que a remuneração para o acionista aumentou. Por quê? Porque agora o acionista precisou investir menos dinheiro. Então ele vai pegar aqui o lucro líquido de 3.300, que é o maior dessas 4 simulações, e vai dividir pelo valor que o acionista investiu, que é isso aqui. Valor investido pelo acionista, 20 milhões. Deu 16,5. E agora eu vou fazer isso igual para todos os cenários. Olha, saiu de 16,5 para 19, mesmo tendo um lucro menor. Por quê? Porque você vai agora dividir o resultado que teve para o acionista de 2.666 pelos 14. Só que você não vai dividir mais por 20, você vai dividir agora por 14, porque 6 que o sócio deixou de investir na empresa, ele investiu em outra coisa e está ganhando uma remuneração sobre outra coisa, que é o custo de oportunidade. Então agora ele está tendo uma remuneração menor sobre um valor menor investido. E cada vez que ele alavanca mais a empresa, ele consegue aumentar o índice de rentabilidade dele, certo? Óbvio que não tem nessa análise aqui, que a gente vai ver mais à frente, é que os juros praticados não vai ser o mesmo nesses cenários aqui. Por quê? Porque quando a empresa tem um nível de alavancagem maior, ela tende a ter um custo do dinheiro, né, um juros maior, porque ela apresenta mais risco. Então, esse ponto é um ponto de ponderação. Mas nesse exemplo simples aqui, para a gente entender a lógica, isso vai ser um ponto que a gente vai ver mais à frente, é que a rentabilidade aqui, ela aumentou simplesmente porque a empresa resolveu alavancar. E aqui vem o cálculo da alavancagem financeira. A alavancagem financeira é o ROE
dividido pelo ROI. É quanto que a empresa consegue alavancar o lucro do acionista em função da dívida. Então, ele vai pegar aqui o ROE dividido pelo ROI, dá 1%, e aqui você veja que a empresa ela vai se alavancando, né? Aqui alavancou em 1,05, aqui alavancou em 1,17 e aqui alavancou em 1,49. Para fazer um entendimento da origem dessa rentabilidade maior, dessa rentabilidade de 30,36%, a gente faz uma coisa que a gente chama aqui de anatomia da alavancagem financeira, né? Eu gosto muito, o professor Eliseu Martins utiliza essa expressão de anatomia e eu gosto muito. Então a gente vai fazer uma anatomia. O que seria isso? Qual o ganho da alavancagem financeira? A fórmulazinha do ganho da alavancagem financeira é justamente um menos o outro. Ou seja, aqui você teve um ganho de 0,91, que é justamente o 19,05 menos os 18,13. Aqui você já teve de 3,22, aqui 10,05. Qual ganho? É o custo de captação. O custo de captação é a divisão, né, entre a despesa financeira e o capital de terceiros. Então aqui você teve um custo de 16% em todas, né? Poderia ser diferente, como eu falei anteriormente, mas deu igual. O ganho pelo investimento foi o quê? O ganho pelo investimento você está pegando aqui o capital de terceiros, aplicando a um determinado resultado, certo? E retirando o custo de captação dele. Ou seja, aqui não vai ter nenhum efeito porque ela não tem dívida, mas aqui, por exemplo, você está pegando 6 milhões, aplicando a 18 e pagando 16. Esse é o raciocínio que está utilizando. Então, eu estou pegando 6 milhões de dívida, estou pagando 16% sobre essa dívida e estou aplicando em um ativo que está me rendendo 18,13. Logo, eu estou tendo um ganho pela alavancagem. Então, a fórmula aqui, eu estou tendo um ganho de 127 mil, só por alavancar. Então, eu estou pegando aqui os 6 milhões, vou abrir um parêntese aqui, vou isolar, 6 milhões, estou aplicando ele a 18,13 e eu vou retirar aqui o custo de captação, que é justamente os 6 milhões, vezes os 16, que é o custo de captação. Logo, eu tive os 127.920 de ganho. Eu vou lá e replico isso. E qual o ganho pelo investimento, né, por essa alavancagem que eu tive? É o 0,91 também, que eu vou pegar o 127 aqui, que eu tive de ganho, e dividir pelo valor do investimento do acionista. Então, eu pego aqui 127, divido por 14, faço isso para os demais aqui, chego no resultado, e aqui eu faço uma contraprova. O que é a contraprova? É o ROI, mais esse ganho que eu tive pelo investimento. Então, se eu pegar aqui os 18 e 13 e somar com 0,91, eu tenho os 19,05 que bate com o ROE que eu tinha calculado lá anteriormente pela conta direta. Então, é duas fórmulas que eu tenho para fazer a mesma conta e que tem que bater. Então, vocês aqui 22,44, aqui também eu tenho 22,44. Por quê? Porque eu tive 19,22 de ROI e tive mais um ganho pela alavancagem de 3,22. Então, meu retorno foi para 22,44 e esse aqui eu tive um ganho de alavancagem de 10%. Então, esse aqui seria o valor o impacto da alavancagem financeira no retorno para o acionista. Então, neste exemplo aqui, ele se alavancou, ele reteve mais dinheiro na pessoa física para fazer outros investimentos, assumiu menos risco, vai assumir risco lá no outro investimento dele, na oportunidade que ele encontrar lá em outro investimento, e esse custo da dívida menor do que o custo de captação, né? Ou seja, você está captando um valor por um custo e está investindo ele num ativo que está rendendo um retorno maior, esse ganho faz com que você tenha um resultado positivo em relação à alavancagem financeira.